Nesta aula, veremos os blocos cat e try. Sejam bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a aula 46. Nessa aula nós veremos o que são os blocos try e catch em Java, quais as suas funções e suas vantagens de uso. Os pré-requisitos para poder assistir essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. O try e catch em Java eles são blocos de códigos fundamentais para lidar com exceções, eventos que interrompem de forma abrupta a execução de um programa. Estes blocos permitem um tratamento robusto de erros e evitam um encerramento anormal de um código. Quando vocês forem criar um sistema, vocês vão ver que pode ser que aconteça algum tipo de erro gerado pelo usuário. E ao invés do programa encerrar e fechar, traria uma má experiência para o usuário, você vai tratar esse erro e vai colocar uma mensagem amigável na tela e vai dar uma alternativa para o usuário tratar esse erro sem precisar encerrar o programa. Então o bloco try ele é chamado de bloco protegido e caso ocorra algum erro dentro dele, desviaremos a execução do programa para um bloco catch correspondente. Então nós vamos digitar ali um bloquinho de código dentro do bloco try e se acontecer algum erro, ele vai desviar para o bloco catch, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes lá no NetBeans. Um bloco catch ele segue um bloco try, como a gente viu no slide anterior, e ele é projetado para lidar com tipos específicos de exceções. Cada catch especifica um exception type, por exemplo, uma exceção aritmética, uma exceção de I/O, de entrada e saída, uma exceção de ponto nulo, pointer ou apontador nulo, e uma variável, por exemplo, e, para conter o objeto de exceção. Então é dentro do bloco catch que a gente vai ver o tipo de exceção a ser tratada. Quando uma exceção correspondente ao tipo especificado é lançado no try, o código dentro do catch correspondente é executado para tratar o erro. Vários catches podem ser usados para tratar diferentes tipos de exceção. Isso a gente vai ver também com mais detalhes lá no NetBeans. Então, as vantagens de se usar tratamento de exceções. Mensagens de erro mais amigáveis para o usuário, evita que o programa pare de forma abrupta e também é oferecido ao usuário ações alternativas para tratar estes erros. Então vamos ver tudo isso lá no nosso NetBeans. Então pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto, vamos aqui em aula 45, vamos fazer uma cópia, depois New, Java Package. Vamos mudar o nome do pacotinho para aula 46. Agora aqui pessoal, nós vamos criar uma classe Driver, Java Main Class, tá? Vamos chamar ela de classe exceção. Vamos apagar aqui os comentários. Agora aqui, pessoal, nós vamos criar um array, tá? Chamado int vetor igual a new int 5. Aqui faltou os colchetes, para mostrar que é um array. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um system.out.println antes da exceção. Ele vai imprimir para mim essa frase aqui. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar no vetor, na posição 5, o número 1. Isso aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque nós temos, neste array, somente as posições 0, 1, 2, 3 e 4, que são ao todo 5 posições. Nós não temos a posição 5, que seria a sexta posição, Então isso aqui vai dar um erro. Depois desse erro nós vamos colocar out.println este vetor não será impresso. Seria a continuação do programa,
Então o que a gente vai fazer? Nós vamos rodar esse programinha. E ele vai dar um erro, né? Array index out of bounds exception, tá? Ou seja, a gente passou, né, do limite do array, né? Que ele tem somente 5 posições e a gente tentou acessar uma sexta posição. Essas mensagens de erros, pessoal, ela, por exemplo, vocês vão criar sistemas para usuários, ela é muito desconfortável, né? O usuário receber esse tipo de mensagem. Então a gente vai ter que tratar esse erro aqui, tá? E colocar uma mensagem mais amigável para o usuário, tá? Então aqui isso aqui é um erro seria um erro de programação, né? Mas pode ter erros aí a nível de usuário, né? Por exemplo, ele esquecer de colocar o CPF ou ele colocar uma data de nascimento errado, né? E isso vai gerar um erro na tela. E se a gente não tratar esse erro, vai aparecer esse erro aqui e o programa será interrompido. Veja que ele rodou aqui, ó, antes da exceção, tá? Ele rodou certinho, mas quando deu o erro, ele encerrou o programa. E essa frase aqui, este valor não será impresso, né? Esse system output aqui, esse system aqui, ele não foi impresso, então ele interrompeu o programa. Mas exatamente o que vai acontecer se a gente não tratar o erro em nível de usuário, né? Ou seja, ele colocou uma data incorreta, vai aparecer esse tipo de mensagem aqui, uma mensagem meio agressiva, né, para o usuário, e o programa será encerrado, que vai causar, né, todo um transtorno. Então, como é que a gente faz para tratar esse erro? Nós usamos o try catch. Então, o que a gente faz? Nós vamos pegar toda essa parte aqui e vamos colocar dentro de um try, um bloquinho try, tá? Então nós vamos colocar aqui dentro do try. E aqui ele vai dar um errinho, né? Porque o try tem que ter um catch, então nós vamos criar o catch. Catch, tá? Minúsculo. E aqui tem que colocar também, pessoal, um abre e fecha parênteses, tá? E aqui nós vamos colocar, dentro desse parênteses aqui, que seria o parâmetro, essa mensagem de erro aqui, ó. Essa parte aqui, que é o erro, né? Array index out of bounds exception. Vamos colocar aqui dentro. E aqui dentro do catch nós vamos colocar system.out.println e vamos escrever uma frase mais amigável para o usuário, né? Exceção ao acessar um índice do vetor que não existe. Aqui, pessoal, tem um errinho, faltou colocar o identificador exception aqui. E aqui nós vamos mudar essa frase para: esta frase será impressa após o exception. Agora sim está tratado o nosso erro aqui, né, do vetor na posição 5 recebendo o número 1. Agora vamos rodar o nosso programinha. E agora sim, né, pessoal? Aqui, ó, veja que o programa rodou aqui antes da exceção, né, que foi aquele primeiro system. Ele identificou o erro, né, o que nós tentamos colocar o número 1 na posição 5 do vetor, que não existe. E aí ele imprimiu uma frase aqui, bem mais amigável para o usuário, né? Exceção ao acessar um índice do vetor que não existe. E, mesmo assim, continuou com o programa. Não? Veja que o último system foi impresso, né? Esta frase será impressa após o exception, ou seja, o programa reconheceu o erro, imprimiu uma frase na tela e continuou com o programa. O programa não foi interrompido, né? E isso a gente vai ter que sempre fazer lá quando nós criarmos, né, nossos programas para o usuário dentro do Java. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @JavaFácil2024 e no Threads, @JavaFácil2024. Até a próxima aula.